Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar sobre os imigrantes que chegaram aqui no Brasil e eles no café, ok? O Brasil sempre foi famoso por commodity. Commodity é esses produtos, né, tipo açúcar, o próprio café, borracha. Então, ao longo de um certo tempo, o Brasil vai ter um café como principal produto. E com o fim que a gente falou em outras aulas da escravidão no Brasil, ou com o processo que todo mundo estava vendo, que iria chegar ao fim da escravidão no Brasil, foi necessário achar uma nova mão de obra. Os fazendeiros precisavam de alguém para trabalhar nas lavouras, né? Se não fosse o escravo, alguém teria que trabalhar e tomar esse lugar. A gente viu que era a escravidão. Quando a escravidão foi acabando, foi pensado então, no caso que é esse tema da aula, que é os imigrantes, ok? A gente já viu que alguns imigrantes vieram custeados por fazendeiros, então os fazendeiros traziam esses imigrantes da Espanha, da Itália, da Suíça e prometiam pagar a passagem, trazer eles para cá, dar uma condição digna de vida para eles, coisa que não aconteceu, ok? Então começou a meio que queimar o nome do Brasil fora, porque as pessoas estavam vindo para cá em busca de uma vida melhor e encontravam com ditadores, né? Os fazendeiros eram praticamente ditadores, que queriam que o imigrante trabalhasse muito e que não recebesse por nada e que sempre estava devendo ao fazendeiro. Então foi uma situação muito difícil. Primeiro houve o sistema de parcerias, que mais ou menos era o fazendeiro pagaria a viagem, as despesas da viagem do imigrante e sua família. Quando chegasse aqui, um terço do que esse imigrante produzisse era para o imigrante, dois terços para o fazendeiro, sendo que o imigrante teria que pagar a dívida dele com o fazendeiro. Com esse um terço ele ia vivendo e pagando. Só que essa dívida não acabava, os juros eram muito altos, os maus tratos ao imigrante era muito grande, o fazendeiro estava muito acostumado a lidar com escravo, quase que a mesma lógica foi tentada implantar nos imigrantes. Também várias vezes esse um terço que era prometido para o imigrante como pagamento, nem esse um terço era pago direito. Então ficou uma situação muito chata. Os países europeus começaram a tentar proibir a vinda das pessoas de lá para cá, porque não estavam cumprindo com isso. Como eu falei, estava queimando o nome do país. Nisso o governo federal teve que entrar e ele falar, não, eu vou entrar nessa questão, eu vou dar garantia de uma vida melhor. E aí esse sistema de parceria vai ser substituído pelo sistema de imigração subvencionada. O que é isso? Um nome difícil, mas era para dizer que o Estado brasileiro estava de olho no fazendeiro. Se ele fizesse bobagem, o Estado brasileiro acionaria na justiça esse fazendeiro pelos maus tratos, ou por não pagamento, ou por excesso de juros e por aí vai. Então seria o dinheiro do país, o dinheiro do Brasil, que pagaria a passagem e a vinda desses imigrantes com suas famílias para cá. Então não era mais o fazendeiro, era o país que estava bancando essa viagem. E, igual eu falei, eles ficavam de olho no fazendeiro. Então, caso se houvesse muitas críticas àquele fazendeiro, provavelmente alguma ação judicial, alguma coisa deveria acontecer para evitar que esse fazendeiro continuasse abusando desses imigrantes. Porque, afinal de contas, eles precisavam dos imigrantes. Né? A mão de obra principal que acabou, que era da escravidão, terminou. Então, como é que eles iam fazer? Eles tinham que produzir. Hoje em dia a gente tem maquinário, mas naquela época não. Então, que toda aquela que tanto de pé de café para colher e se tivesse mão de obra e aí. Então, às vezes o pessoal também faltava um pouco de maldade, né? Se não tivesse ninguém para coletar o café ia perder no pé e acabou. Então, provavelmente alguns fazendeiros mais empresários, mais empreendedores tinham entendido isso e tratavam bem os imigrantes, mas sempre havia aqueles que não estavam nem aí para isso, embora prejudicasse ele mesmo. Pelo jeito, esse sistema acabou sendo melhor que o primeiro, e aí a vinda dos imigrantes ainda voltou, continuou vindo. A gente falou em uma outra aula também que além da mão de obra existia uma lógica na elite brasileira, que era uma ideia de branqueamento. Então o Brasil é um país, era e ainda é um país muito mesclado, um país cheio de misturas, né? Aqui é a junção do branco europeu, do negro africano, do amarelo asiático, do indígena. Então tudo isso aí misturou e deu esse amálgama que a gente chama de Brasil, tá? Então, durante um certo tempo, a elite brasileira queria que a população brasileira fosse mais branca, mais clara. Então, a ideia é que trouxesse mais imigrantes da Europa para que eles tivessem filhos e esses filhos fossem branqueando o Brasil, né? É uma questão muito racista e isso acabou. Hoje não tem mais nenhuma política desse tipo, mas naquela época era assim, ok?
Então, vários os motivos então para trazer esses imigrantes europeus para cá para o Brasil. Mesmo com essas situações complicadas, esses imigrantes vão continuar vindo, muito devido à instabilidade, né? Lembrando que estabilidade e estabilidade é tranquilo, instabilidade é problema. A Europa vivia instabilidade, hoje é mais estável. Mas há 2 séculos atrás era muito estável, toda hora tinha revolução, problema. Na Europa é um continente muito pequeno, com um volume de pessoas muito grande, então espaço é muito problemático, né? Realmente é muito pequenininho. Então, vira e mexe haviam questões de doença, questões sociais, e as pessoas gostavam de sair e ir para outras regiões para tentar achar um estilo de vida melhor. E muito desse pessoal vinha aqui para a América. Aí eu não digo nem só para o Brasil, não. É para a América como um todo. Eu falo do continente americano. Então muitos deles vinham para cá, para o Brasil, para os Estados Unidos, em busca de uma vida melhor, ok? Então por isso que, por exemplo, nesse caso do Brasil e dos Estados Unidos, tem tantas colônias de povos diferentes. Né? Lá nos Estados Unidos tem lá Chinatown, aqui no Brasil, igual eu falei no outro vídeo, tem o bairro da Liberdade lá em São Paulo, com um volume enorme de descendentes asiáticos. Então essa mistura vai acabar acontecendo, né? Não só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Beleza? Então tá feita a análise aí da aula. Qualquer dúvida, qualquer disposição para ajudar.